Movimento circular fica um pouquinho mais pesado. Então, começando hoje, leis de Newton. Alguns de vocês já ouviram falar em leis de Newton, tá? Na verdade, as leis não são de Newton, ok? As leis são da natureza e elas foram descritas por Isaac Newton. Essas 3 leis da natureza que nós vamos estudar na aula de hoje, nós vamos começar a falar nela na aula de hoje, elas pertencem a uma parte da física chamada dinâmica, tá? E essa parte da física chamada dinâmica, ela também faz parte de uma física que nós chamamos de física clássica, tá? Não é física moderna. A física moderna, ela trabalha com outros conceitos que não são os conceitos de Isaac Newton diretamente falando. Okay? Na parte de física moderna, nós trabalhamos com alguns outros conceitos, que são aí os conceitos de Albert Einstein, em relação às forças que atuam na natureza. E são conceitos que exigem um cálculo aí diferenciado, quando comparado ao cálculo de Newton, né? Exatamente porque aborda questões de curvatura no espaço-tempo. Tá? O Newton fala em forças, e essas forças não estão relacionadas com a curvatura do espaço e tempo, igual é proposto aí por Albert Einstein. Vocês vão saber um pouquinho mais da vida do Isaac Newton quando vocês lerem o livro nas férias, que eu vou solicitar a leitura de um livro nas férias para vocês, chamado Isaac Newton e sua maçã. Tá? Esse livro está disponível aí online para algumas pessoas lerem, também está disponível para compra, e a informação correta aí em relação a esse livro, vocês vão receber aí mais para o finalzinho do ano. E o prazo de leitura dele é exatamente as férias, tá? É um livro que vocês vão gostar bastante de ler, porque fala aí da vida do Newton de uma maneira gostosa, leve, divertida. É uma leitura rápida, e no início do ano que vem, eu vou fazer uma dinâmica em cima desse livro. Né? Quando eu falo dinâmica, não está relacionado com os princípios em si da dinâmica. Eu vou fazer um jogo com a sala, baseado na leitura aí do livro de vocês, tá bom? E aí também vou falar mais disso para frente. O que vem a ser essa parte chamada dinâmica. Então, vocês já colocaram aí no caderninho de vocês a data de hoje, e já colocaram que nós estamos começando a estudar aí os princípios da dinâmica. Até então, nós estávamos estudando movimentos, e nós estudamos 2 tipos de movimentos, tá? Só 2 tipos. O movimento retilíneo e o movimento circular. Dentro desses 2 tipos de movimento, aí nós vimos que eles poderiam ser ainda uniformes, ou eles poderiam ser do tipo variado, tanto o circular quanto o retilíneo. Embora nós tenhamos estudado todos os movimentos, nós não nos preocupamos com o que estava causando esses movimentos. Tá? Então, eu estudei os movimentos sem me preocupar com o que causava uma modificação na velocidade, seja ela em módulo, seja ela em direção, seja ela em sentido. Tá? Eu não estava preocupada com o que produzia uma aceleração no corpo ou um retardamento no corpo. A partir de agora, eu estou saindo dessa parte que não se preocupa com as causas dos movimentos, essa parte que se preocupa simplesmente em analisar os movimentos é chamado de cinemática, e eu estou entrando numa parte da física que vai pensar exatamente no que produz, no que modifica um movimento de um corpo. E aí essa parte é conhecida como dinâmica. Existe um conceito dentro da dinâmica, que nós vamos falar bastante, que é um conceito chamado inércia. Inclusive, uma das leis de Newton recebe esse nome, né? Inércia. Essa palavra inércia, ela não foi inventada por Isaac Newton de maneira alguma. Essa palavra inércia, ela já vem bem anterior a Newton, né? Na época de Aristóteles, na época de Galileu, já se falava em inércia dos corpos. E o que vem a ser a inércia? Ó, presta atenção, gente, é inércia, não é inércia, nem imércia, que algumas vezes vocês escrevem inércia, tá? Né?
Vocês erram o nomezinho, é inércia, com C, não com S, tá? O que vem a ser a tal da inércia? Inércia é uma tendência que os corpos têm a permanecer no seu estado físico, que a gente poderia dizer que seria o estado físico atual. Isso é, ele tende a conservar todas as características da sua velocidade. E aí, no caso, quando a gente pensa em velocidade agora, a gente está falando na velocidade vetorial. E manter todas as características da sua velocidade vetorial significa manter o seu módulo, manter a sua direção e manter o seu sentido. Então, toda vez que a gente falar em inércia, a gente tem que pensar aí numa maneira de que, vamos imaginar o seguinte, eu vou sempre imaginar um corpo e o estado que esse corpo está, tá bom? Analisando todas as forças que vão atuar nele e verificando se essas forças produzem ou não alguma modificação nas características da velocidade. Então, eu vou continuar trabalhando muito com vetores. Eu não estou abandonando isto aqui, ó. Isso aqui eu não estou abandonando. Isso quer dizer que eu vou continuar com sorvete, eu vou continuar com sorvetão, eu vou continuar com Torricelli, eu vou continuar com as letrinhas do alfabeto grego, tá? Porém, eu estou juntando mais conceitos a tudo aquilo que vocês já viram. Quando Newton começou a analisar a interação entre os corpos, que Newton começou a chamar de força, ele analisou dois tipos de forças. Uma são as forças relacionadas a campos e outras são forças relacionadas a contato. O que vem a ser uma força relacionada a campo? Eu posso ter situações onde os corpos não entram em contato entre si, e embora esses corpos não estejam em contato entre si, a gente percebe que eles vão se atrair ou eles vão se repelir. Isso é, eles vão modificar as características da velocidade dele, ou se aproximando um corpo do outro, ou se afastando um corpo do outro. E aí, o que gera essa tal de atração ou o que gera essa tal de repulsão? Isso é definido por Newton como sendo campos, tá? E aí eu vou ter vários tipos de campos que eu posso estudar em física. Um dos campos que nós vamos estudar aqui no primeiro ano é o tal do campo gravitacional. Não sei se vocês já estão com matérias da disciplina do técnico, que fala de eletricidade básica, e aí se vocês estiverem com alguma disciplina de eletricidade básica, aí vocês vão estar ouvindo falar num tal de campo elétrico. Quem já brincou alguma vez com ímãs ou viu perto de correntes elétricas, modificações em alguns sistemas elétricos, já ouviu falar também num tal de campo eletromagnético. Ok? Então, esses são alguns campos que nós estudamos aqui no nosso ensino médio. Para Albert Einstein, o que provoca as modificações nas características da velocidade de um corpo não é existência de campos. Bom, a ideia de que campos podem provocar isso vem do Isaac Newton. O que vem a ser um campo, fisicamente falando, né? Um campo é uma região do espaço onde eu não tenho massa, eu não tenho matéria, eu não tenho coloração, eu não tenho percepção de cheiro, nada disso, mas é algo que um corpo possui ao redor dele. Eu, Glaucia, costumo falar filosoficamente que é uma espécie de aura que existe aí em torno do corpo, que faz com que esses corpos interajam entre si. No caso de cargas elétricas, né, aqui eu tenho uma figura que representariam cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, existe aqui ao redor dessas cargas elétricas o tal do campo elétrico. Não existe carga elétrica sem campo elétrico. E não existe campo elétrico sem carga elétrica. Tá? A carga elétrica
sempre está acompanhada do seu campo, e o seu campo sempre está acompanhado da sua carga. Então, um campo seria algo que na carga positiva, a gente desenharia aqui por vetores, como uma representação de que ele estivesse sendo emanado, saindo da carga positiva, isso é só uma representação, e na carga negativa, esse campo nós físicos representamos como vetores que estão se posicionando sempre em direção à carga elétrica. E aí, quando eu coloco uma carga elétrica positiva próximo de uma carga elétrica negativa, a gente percebe que entre elas existe uma tal de força de atração. Aí vem aquele velho ditado: os opostos se atraem. Se eu pegar ímãs, no ímã eu não tenho uma percepção de campo do tipo elétrico, é uma outra natureza, tá? No ímã, a palavra ímã significa pedra que ama, tá? Uma palavra antiga, de origem grega, pedra que ama. O ímã, ele tem cargas elétricas que estão em movimento. Essas cargas elétricas, por estarem em movimento, geram uma ordenação dos spins, aqui da estrutura desse ímã, e a ordenação desses spins geram um campo aqui em volta, chamado de campo eletromagnético. Os físicos entendem que um campo eletromagnético é uma oscilação de um campo elétrico, né? Com o passar aí do tempo. E aí eu tenho até ondas eletromagnéticas, que seriam oscilações de campos elétricos com oscilações de campos eletromagnéticos transversais. Então, teria aí uma coisa tridimensional, atuando ao mesmo tempo. Depois, mais para frente, quando eu entrar em ondulatória, eu vou mostrar para vocês slidezinhos, né? Mostrando como seriam as oscilações do campo elétrico e do campo eletromagnético para gerar as tais ondas eletromagnéticas, que são as ondas de luz, onda de calor, infravermelho, ultravioleta e assim por diante. Então, eu posso ter um corpo na presença do outro, sem estar em contato, se atraindo ou ainda se repelindo. Se forem duas cargas negativas ou se forem duas cargas positivas, essa força que vai existir entre eles vai ser uma força de repulsão. Vai cada um para um lado, tá? Pega o polo norte de um ímã, tenta aproximar do norte de outro ímã, vocês vão ver que vocês vão ter dificuldades para fazer isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando com polos diferentes. Agora, quando eu pego o lado sul de um ímã e posiciono com o lado norte de um outro ímã, eu percebo que eles grudam, né? E isso está relacionado norte e sul com o ímã, de um ímã está relacionado aí com o norte e sul do polo magnético da Terra, não do polo geográfico, do polo magnético da Terra. A Terra é um enorme ímã. Toda massa, agora eu vou falar de um outro campo, toda massa produz ao redor dela um campo chamado de campo gravitacional. Eu, Glaucia, tenho massa. Se eu subir numa balança, eu vou ler a minha massa. A minha massa, se eu subir numa balança, deve estar aí em torno de uns 80 quilos, vamos supor. Se a minha massa é em torno de 80 quilos, eu tenho um campo gravitacional ao meu redor, proporcional aí à intensidade dessa massa. Esse campo, assim como o campo elétrico, ele se modifica com a distância. Isso é a percepção do meu campo gravitacional por um outro corpo, ela vai se diferenciando à medida que esses corpos estão se afastando. Um ímã muito longe de outro ímã não percebe a presença do campo magnético. Uma carga elétrica muito distante de uma outra carga elétrica também não percebe a interação do campo gravitacional. Uma massa muito pequenininha, distante de outra massa muito pequenininha, também não percebe a interação do campo gravitacional. No entanto, quando a gente pensa na Terra, a Terra não é uma massa muito pequenininha. A Terra tem uma massa muito grande, quando comparada à massa aí dos nossos corpos. É exatamente por esse motivo que nós permanecemos aqui na superfície da Terra. Porque a Terra tem um campo gravitacional muito intenso que interage com o nosso campo gravitacional, e a interação desses dois campos fazem com que a gente sempre se aproxime da Terra,
Portanto, qualquer corpo que eu solte a uma determinada altura da superfície da Terra, ele vai cair sempre em direção ao centro por causa do campo gravitacional. Pessoal, eu estou falando numa Terra esférica. Eu não estou falando numa Terra plana, tá? Essa história aí da Terra ser plana, isso já é comprovado cientificamente que está errado, ok? A Terra é redonda, sim, e a Terra tem ao redor dela esse tal de campo gravitacional, segundo Isaac Newton, tá? E é esse campo gravitacional que faz aí os planetas ficarem em órbita do Sol dentro do nosso sistema solar, de acordo com Isaac Newton. Fazem também algumas estrelas terem ao redor delas outros planetas que não sejam no nosso sistema solar. Fazem com que alguns planetas tenham ao redor dele outros astros, que são os tais os satélites naturais. A Terra, por exemplo, tem um satélite natural, que é a Lua. Todos eles estão atraídos aí pela Terra devido ao campo gravitacional. É claro que à medida que eu me afasto do planeta Terra, eu tenho aí uma diminuição na percepção da intensidade desse campo gravitacional. Quanto mais massa um corpo tem, mais intenso é um campo gravitacional. Ah, professora, então se tiver uma pessoa muito gordinha, assim, muito gordinha mesmo, com bastante massa, se passar alguém magrinho perto dela, vai sentir a intensidade desse campo gravitacional e essa pessoa magrinha vai ficar orbitando ao redor da pessoa gordinha? Não, isso não acontece, tá? Porque por mais gordinha que a pessoa seja, ela não tem um campo gravitacional tão intenso assim, capaz de colocar qualquer objeto que se aproxima dela em órbita ao seu redor, tá bom? Então, isso não acontece. Forças que existem à distância, elas existem por causa do campo. Tem casos que as forças não são à distância. E nesses casos que as forças não são à distância, eu tenho aí as forças que a gente chama de forças de contato. Nesse exato momento, eu estou sentada na cadeira aqui, próximo à mesa da minha sala. Eu estou interagindo com a Terra de duas maneiras. Eu estou interagindo com a Terra por causa do campo gravitacional. Então, eu tenho uma força de campo, a Terra quer me puxar para o centro dela o tempo todo, mas eu estou em contato com uma cadeira que não deixa eu ir em direção ao solo da Terra. Essa cadeira aplica uma força no meu corpo, que é uma força de contato. Então, sempre que um corpo encosta em outro, essa interação entre eles é chamada de força de contato. Então, dois carros, quando colidem, existem entre a colisão, no momento ali da colisão, existem forças de contato entre eles. Uma pessoa sentada tem força de contato com o corpo na qual ela está encostado. Igual que eu tenho uma pessoa sentada, eu tenho um barco na água, entre o barco e a água tem forças de contato, eu tenho forças de contato entre o remo e a água, ok? Toda vez que tem corpos em contato, tem forças entre eles. E aí nós vamos estudar diferentes tipos de forças. Nós vamos estudar as forças que estão relacionadas ao campo, que é a força gravitacional, a força elétrica, a força eletromagnética, e nós vamos estudar também as forças de contato. E aí, entre as forças de contato, nós vamos estudar uma tal de força normal, nós vamos estudar uma tal de força de tração, que é quando existem cordas. Nós vamos estudar também força elástica, que são aquelas que envolvem molas e elásticos. Nós vamos estudar também as forças, espera que agora me fugiu da cabeça, forças de atrito, tá? Também vamos falar nas situações que os corpos atrapalham e ajudam o movimento a existir, que é o caso do atrito. Nós vamos estudar uma força chamada empuxo, que é a força que existe quando os corpos estão imersos em fluidos, subtende-se por fluidos, líquidos e gases.
Então, no ensino médio, essas são algumas das forças que nós vamos estudar. Nós falamos um pouco de força de resistência do ar, tá? Mas quando a gente fala em atrito, é que a gente menciona essa tal de força de resistência do ar, força de arrasto, e assim por diante. Primeira lei da natureza, descrita por Isaac Newton, é chamada de princípio da inércia. Então, as 3 leis seriam princípio da inércia, ação e reação, e princípio fundamental da dinâmica. O que me diz a lei da inércia? Eu costumo escrever a lei da inércia da maneira que ela está escrita aqui embaixo, ó. Força resultante igual a zero. Normalmente, quando eu peço para os alunos dizerem para mim o que é a lei da inércia, eles dizem assim, a lei da inércia é aquela que diz que um corpo, quando ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Isso aí não é lei da inércia, tá? Quando eu falo um corpo tende a permanecer em movimento, eu tenho que complementar essa frase. Desde que a força resultante sobre ele seja nula. Assim como um corpo tende a permanecer em repouso, mesmo assim, para um determinado referencial, desde que a força resultante sobre ele seja nula. Aqui eu tenho um gifzinho que eu peguei, nem lembro onde, na internet, aqui do lado direito, que é de um homem quadrado, né? Andando de skate, e ele encontra ali um obstáculo no caminho, tá? Quando ele encontra um obstáculo no caminho, esse obstáculo, ele interage com o skate. Ao interagir com o skate, a gente vai dizer, né, que existem forças de interação entre o skate e o obstáculo. De tal forma que essa força que existe entre o skate e o obstáculo faz com que o skate pare. No entanto, essa força não está atuando aí no menininho, no bonequinho que está sobre o skate. E aí, o que acontece com esse bonequinho? Ele estava em movimento, a tendência dele foi continuar o movimento, exatamente por quê? Porque não tinha nenhuma força no sentido oposto a esse movimento para anular o movimento que já existia na situação. Okay? Então, um corpo tende a permanecer em movimento, sim, tá? Desde que as forças que estejam atuando sobre ele sejam iguais a zero. No caso do skate, deixou de ser zero. A partir do momento que ele encontrou um obstáculo, ele foi parado. O bonequinho continuou em movimento. É muito comum isso acontecer com a gente, quando a gente está andando de carro, quando a gente está andando de ônibus, tá? Não sei aqui quem já vivenciou essa experiência, eu já vivenciei muitas vezes, né? A experiência de andar no ônibus em pé, e de repente o ônibus freia, e você está lá distraído, bobolhando ali, eu costumo falar, estou ali bobolhando para a janela, sem me segurar direito no ônibus, o ônibus freia, e ao frear, o ônibus para. E a tendência do meu corpo é continuar o movimento. Por que continuar o movimento? Eu estava dentro do ônibus, e aí o que acontece com o ônibus? Imagina que isso aqui é o ônibus, né? Eu estava lá dentro do ônibus, o ônibus estando em movimento, eu estou em movimento também. Só que eu estou em movimento junto com o ônibus. Quando o ônibus para, existem forças atuando no pneu para parar esse ônibus, atuando aqui na roda, para parar essa roda. Essa força não está atuando em mim. Então, a minha tendência é continuar o movimento, tá? Para frente. Quem já andou de ônibus percebeu também que quando você está num ônibus parado, em pé, o ônibus está parado, você está parado junto com o ônibus. O ônibus começa a se movimentar, o ônibus adquire movimento. Um ônibus entrou em movimento, você não. Então, o que acontece nessa situação que o ônibus, de repente, sai? A sua tendência é permanecer parado, tá? Depois é que você começa a acompanhar o ônibus.
O ônibus faz uma curva para a esquerda. Ele estava indo em linha reta. Você estava indo em linha reta. Quando o ônibus faz uma curva para a esquerda, qual que é a sua tendência? Continuar em linha reta. Eu já caí sentada em banco, em cima de outro passageiro, porque eu estava ali segurando no postinho. O ônibus fez a curva, eu girei e caí no colo da pessoa que estava ali sentada. Exatamente por quê? Porque, na verdade, eu não girei, o ônibus girou, né? A minha tendência foi permanecer ali parada. Quem estava sentado no ônibus acabou girando junto com o ônibus, né? A gente fala, existia uma força centrífuga aí querendo jogar eu para fora. Não, não teve força centrífuga, não, gente. A tendência era continuar o movimento. Tá? Essa é a nossa tendência, sempre continuar no estado que nós estamos. Se um corpo está parado, como aqui na tirinha do Garfield, qual que é a tendência dele? Permanecer parado, até que exista uma força atuando sobre ele para modificar essa situação inicial. Então, nós estamos falando aqui de lei da inércia, que é a tal da somatória das forças ser igual a zero. Lembrando, força é um vetor. Então, eu vou ter que desenhar as forças atuando no corpo. A tirinha diz: Garfield, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. E continua lá, preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Tá? No caso dele, aí, essa tendência a permanecer em repouso se chama preguiça e não tanto inércia. Pessoal, alguém daqui já ouviu falar dessa situação de lei da inércia no ensino fundamental? Quem já ouviu falar aí em lei da inércia? Estou voltando aqui no chat. Terra não é pizza gigante, coisa nenhuma, Daniele. Não é. Não é porque ela gira rápido demais que ela parece redonda. Luara, a Terra não é plana, Luara, pelo amor de Deus. Né? A gente não cai da Terra, Daniele, porque nós estamos girando junto com ela. Por esse motivo que a gente não cai, mas se a Terra parasse, Dani, se a Terra parasse, nós íamos sair com uma velocidade absurda pela tangente, porque nós estamos no movimento circular. Nós íamos aí sair num lançamento, tipo horizontal, com uma velocidade enorme, que seria a velocidade da Terra. Pode falar, Pedrinho, levantou a mão, pode falar. Professora, uma dúvida aqui rapidinho. Se a Terra parasse, não era mais fácil todo mundo correr para um lado só até ela começar a girar de novo? Deixa eu ligar aqui meu som, porque senão eu não te Tá. escuto. Tô sem som aqui, pode falar. Desculpa. Se a Terra parasse, não era mais fácil todo mundo começar a correr para um lado só e ela voltava a girar de novo, assim avante? Ai, não temos atrito suficiente com a Terra para conseguir esse efeito, essa velocidade tão grande aí da Terra, tá? Existem várias teorias, Pedrinho, que explicam por que a Terra tem esse movimento de rotação e tem esse movimento de translação. Normalmente, esse assunto, eu costumo abordar ele no curso de astronomia que eu dou no colégio, que eu falo da origem, nascimento aí dos planetas, das estrelas. Então, a gente trabalha um pouquinho essas teorias, né? De como surgiram planetas, movimentos deles, estrelas e assim por diante, tá certo? Então, mais para frente, até a gente estuda um pouquinho desse assunto. Nós estamos começando com leis de Newton, porque é a física clássica, essa física não é mais tão utilizada pelos cientistas atualmente, né? Nós trabalhamos bastante com a física do Albert Einstein, tá? Uma física mais quantizada no sentido de matéria e energia, tá bom? Porém, na prática, para o nosso dia a dia, a física newtoniana serve muito bem, tá? Eu diria até que alguns alunos vivem na época de Aristóteles, tá?
Você ainda pega algumas pessoas, alguns alunos falando, o Sol nasce, o Sol se põe, como se o Sol se movimentasse ao redor da Terra, né? Nós somos o umbigo do universo, tudo gira aí ao nosso redor. Isso não é verdade, né? O Sol não nasce, o Sol não se põe. A Terra é que se movimenta ao redor do Sol e faz com que a gente tenha a sensação de que esse astro está em movimento em relação ao nosso planeta, tá bom? Então, nós vivemos aí de uma maneira aristotélica, tá? Ele não nasce todo dia, né? O sol está sempre ali, Júlio. Nasceu todo dia. Ele não nasce, ele não se põe, ele não surge ali todo dia no nosso horizonte, ele está sempre ali. E o Sol também tem movimento, tá? A nossa galáxia tem um movimento em relação a outros astros. O que a gente precisa saber aí é lidar um pouquinho com o referencial. Né? Isso mesmo, Luara, como é que a Terra pode ter bilhões de anos se nós estamos ainda no século 21, né? Nós estamos aí no ano de 2021. Como é que a Terra pode ter tantos bilhões de anos? Isso explica, quem explica isso para a gente é a origem do calendário, tá bom, Luara? Também é uma aulinha que faz parte do curso de astronomia. Tá? Como é que surgiram aí os primeiros calendários? Por que os meses têm 30 dias? Como são marcadas as datas, né, de alguns eventos religiosos baseados em solstícios, em equinócios, que são todas posições da Terra em relação ao Sol, tá bom? A astrofísica deve ser uma coisa muito legal, Luara. Eu não fiz astrofísica, quando eu estava na USP, na minha graduação, eu quase mudei de curso, exatamente porque eu acho a astronomia uma coisa muito apaixonante, né? E na USP, em São Paulo, eu fui fazer um semestre de astronomia e me encantei muito, achei muito legal, tá? Mas o problema de fazer um curso de astronomia é campo de trabalho, sabe? Porque o campo de trabalho para astrônomo no Brasil é muito complicado, tá? Eu fiz também um semestre em oceanografia, lá no Instituto de Oceanografia da USP também. Gostei bastante, fui convidada na época até para mudar de curso também para oceanografia, mas aí eu tinha que prestar vestibular de novo, ia dar muito trabalho, eu já estava quase me formando em física. Falei, não, vamos continuar por aqui. E oceanografia também é um negócio muito legal, tá? A oceanografia vai estudar aí os oceanos, as vidas que existem nos oceanos, marés, efeitos de marés, tudo mais, é bem legal. Mas também tem um campo de trabalho um pouco mais restrito. Não que a física tenha um campo de trabalho amplo, né? Na física, a física no Brasil não tem um campo de trabalho muito amplo em termos de pesquisa, mas, assim, em termos de educação, os cursos de engenharia todos precisam, por exemplo, de física, né? Não dá para falar em engenharia sem falar em física. Não dá para falar atualmente em medicina sem falar em física, de certa forma. Tá? Tanto é que surgiu até um curso aí chamado Física Médica, atualmente. Então, a física está presente aí em tudo que a gente vê na natureza e aborda aí na natureza, né? Ô, Gustavo, medo é coisa que a gente supera, Gustavo. De repente, você se descobre aí, ao superar o seu medo de água, como um pesquisador, né, na parte de mergulho e assim por diante. É bem legal, tá? Essa parte é bem bacana. Né? Não só saber o que tem lá embaixo, mas como é que essa estrutura toda no nosso oceano se forma, né? O que tem, né, de vida marinha também é bem legal. Tá? Perto do curso de física, que é muito chato, todas essas outras eram bem legais, vocês podem fazer uma noção, né? Eu fui fazer astronomia, claro, quis mudar. Eu fui fazer oceanografia, quis mudar. Tudo é mais legal do que o curso de física na graduação. Pode ter certeza que é tudo muito mais legal. Então, voltando aqui, a nossa Terra é redonda, então lamento muito aí aos terraplanistas
que consideram a Terra plana, tá? Isso são teorias muito antigas. Fala, Pedrinho. Professor, eu acabei de ver a pior piada da minha vida. Eu posso contar pra você? Ai, meu Deus, pode. Por que que as estrelas não fazem miau? Por que que as estrelas não fazem o quê? Por que as estrelas não fazem miau? Não fazem miau? É, Ai, tem a ver com astro e Mia, não tem? meu Deus, isso. Eu não sei qual é a resposta, mas a palavra astronomia, né? Tem um Mia aí no meio do caminho, mas a estrela é um astro. Então, por ser um astro, astros não miam, né? Então, ela não fazem miau. Deve ser por isso, não é isso, Pedro? Isso, é isso mesmo. Meu Deus. Meu Deus, eu já ouvi piores, viu, Pedro? Eu já ouvi piores, bem piores. Pode ter certeza, eu já ouvi coisas bem piores. Mas Sabe essa qual é o ideia. lugar preferido do astronauta no computador? Qual? É a barra de espaço. Ah, imagino. Ai, meu Mas Deus. se você pedir, por exemplo, para uma criança, que é uma experiência que acontece normalmente, se você pedir para uma criança desenhar a Terra, ela até vai desenhar a Terra redonda, tá? Ela vai fazer uma terra bonitinha para você, redondinha. Aí quando você fala para uma criança de até uns 5 anos, sabe? Coloca pessoas aí na Terra. Aí a criança vai colocar pessoas aqui, ó, do lado de dentro, tá? Exatamente porque faz mais sentido as pessoas ficarem do lado de dentro da Terra. Ou então, as crianças vão fazer as pessoas aqui em cima, ó, todas aqui em cima, tá? E quando elas fazem árvores, elas desenham árvores assim, ó, todas para cima, tá? Criança costuma fazer isso. Por quê? Porque você não percebe que a Terra é redonda, né? A igreja mesmo falava que a Terra não podia ser redonda, por qual motivo? Porque se a Terra fosse redonda, existiria uma pessoa que ficaria de ponta cabeça. E Deus jamais permitiria que um dos seus filhos ficasse de ponta cabeça. Tá? Então a igreja justificava o fato da Terra ser plana desse modo. Tá? Se a Terra é redonda, então tem um lugar que não chove. Então aqui a chuva cai. Aqui a chuva não iria cair. Porque como é que a chuva vai cair, né? A chuva, todo ponta cabeça, não vai chover nessa região aqui, ó. Então, se a chuva está caindo e está molhando a superfície da Terra, é porque a Terra é plana, né? Então, existem várias coisas que. Uma vez eu estava num ponto de ônibus em São Paulo, e aconteceu uma coisa muito estranha quando eu estava no ponto de ônibus. Eu estava lá no Vale do Anhangabaú, para pegar um ônibus até para ir para a faculdade. E uma criancinha, uma menininha de 5 anos, estava com a mãe dela lá no ponto, e ela olhou para o céu. E foi um discurso bem legal entre a menina e a mãe, provando exatamente que a menina era bem mais inteligente que a mãe, né? A menina olhou para o céu e viu nuvens, né, em movimento. E no Vale do Anhangabaú, não sei quem já foi no Vale do Anhangabaú, lá é cheio de prédios, né? E vamos supor aqui a menininha entre os prédios, aí as nuvens estavam em movimento aqui no céu. E a menina, quando olhou para cima, poxa, prédio enorme, a nuvem passando, ela falou assim para a mamãe dela, falou, mamãe, os prédios estão andando, né? Os prédios estão se movimentando. Eu não sei se aconteceu com vocês isso, alguma vez vocês estão no carro, e o carro que está do lado se movimenta para frente, você tem a sensação que o carro que você está foi para trás. É mais ou menos isso que aconteceu com a menina. Ela olhou para o céu, e ao invés de perceber um movimento da nuvem, ela considerou que o que estava se movimentando era o prédio. E a mãe respondeu muito inteligentemente para a filha que realmente o prédio estava se movimentando porque a terra estava se movimentando, né? Aí imagina a cabeça da menininha imaginando a terra se movimentando. Para a menina, a terra devia estar com perninhas, né, andando em algum lugar. A terra está se movimentando. Aí a mãe fez um movimento com a mão para explicar para a menina que a Terra estava girando, né? Aí ela fez para a filha assim com a mão, não, a Terra está em movimento, igual uma bola. Ela falou, a Terra gira igual uma bola. A menina falou assim, se a Terra gira igual uma bola, mamãe, então a gente vai cair. Com razão.
A menina está aqui em cima, na cabecinha dela, ela está aqui em cima. Se a Terra é uma bola, no que a bola gira, qualquer coisa que você coloca em cima da bola, cai. A mãe, muito inteligentemente, disse para a menina assim: não, nós nunca vamos cair, porque nós estamos presos na Terra. E aí a menina teve uma fala fantástica, fabulosa. A menina falou assim: mãe, se a Terra está girando igual uma bola e a gente nunca vai cair, então quando a gente voltar, os prédios não vão estar aqui. E com razão, porque os prédios estão presos na Terra, a Terra gira, os prédios giram junto. Então, quando a menina for e voltar, o prédio já foi. Então, foi uma situação assim que eu comecei a rir, falei, nossa, a menina é muito esperta, né? Ela tá sempre em pé, a mãe devia ter falado, olha, é a nuvem que está em movimento, o assunto estaria todo resolvido ali, mas a mãe foi explicar para a menina e acabou deixando a menina mais confusa, né? Eu fiquei tentando entender a cabecinha da menina, né? O planeta Terra redondo, com perninhas, andando, aí não anda, gira igual bola, se gira igual bola, eu vou cair, tá? Eu não vou cair, porque eu não estou presa, mas o prédio está preso, então o prédio vai junto com a Terra, girar igual a bola. Confuso, né? Mas real, ok? Então, essas coisas acontecem. Ai, deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês falam. Quando o eclipse é porque a Terra está jogando futebol, chutam a Lua, essas coisas aí que as pessoas costumam inventar em relação ao movimento aqui dos planetas. Pessoal, eu estou mudando aqui um pouquinho, saindo aqui do chat de vocês, indo para uma partezinha que eu consiga ver o nome, porque já são 11h05 e eu não fiz a chamadinha de vocês, então eu vou pegar a chamada aqui pela presença. Então, ó, a princípio, eu estou vendo que está até o Guilherme, estou pegando a chamada por aqui, ó. Então, não estou chamando nominho por nominho, mas eu consigo aqui ver quem está na minha aula hoje. Espera lá, senão não vejo. Espera. Né? Salve para quem está aqui, né? Então, consigo pegar a chamada de vocês. Opa! Por essa... Saiu do meu negocinho aqui. Por essa barrinha lateral aqui de presença. Tá bom? Estou encerrando a aula de hoje por aqui. Eu vou falar da segunda lei de Newton na quarta-feira, tá bom? Dá uma olhadinha em livros de física, quem tiver livros de física, sobre a teoria. Tem aula gravada já no e-book de vocês sobre esse assunto, tá certo? Tem os slides da aula também lá no e-book. E a gente se vê de novo na quarta-feira com aula dupla, onde eu vou falar da segunda